coisa que toda mãe quer é ver o seu filho desenvolvendo saudável, bem nutrido, crescendo, brincando. E quando chega a hora da introdução alimentar, a hora de começar as primeiras colheradas aí de comidinha para o seu bebê, a primeira coisa que ela quer é ver o bebê comendo, né? É ver o bebê se alimentando bem, aceitando as comidinhas. E a preocupação de você, a sua preocupação é que o bebê venha comer todo o alimento e você surge aquelas dúvidas de como fazer a comidinha, como preparar essa comidinha, porque você quer que o seu bebê saia muito bem na introdução alimentar, porque você quer ver ele bem nutrido, porque você quer ver ele desenvolvendo, porque você sabe que se seu bebê comer tudo certinho, ele vai se desenvolver, ele vai crescer, ele vai ganhar peso, ele vai estar feliz e bem nutrido. Eu digo isso porque eu também sou mãe da Laís, que agora está com 3 anos. E quando eu comecei a introdução alimentar dela, quando eu peguei, na verdade, ela nos meus braços, prematura, e eu tive uma gestação de alto risco, minha filha nasceu com baixo peso, restrição de crescimento, e eu tinha isso na minha mente, que quando ela chegasse em casa, chegasse a fase dela de aprender a comer, e eu ia dar o meu melhor de mim, eu ia fazer tudo aquilo que eu adquiri em anos de conhecimento, eu ia estar praticando ali com a minha filha. Eu sempre cuidei de adultos, e quando chegou minha filha, eu falei, eu vou pegar meus conhecimentos e aplicar nela, porque eu quero ver a minha filha crescer, porque eu quero ver minha filha ganhar peso, eu quero ver minha filha se desenvolver. E foi pensando nisso que depois eu comecei a compartilhar nas minhas redes sociais todo o passo a passo que eu fui dando para minha filha. E eu comecei a ensinar minha filha a comer de um jeito todo especial, de uma forma toda diferente, que quando eu comecei aqui nessa cozinha, eu comecei a dar comidinha para ela. Era aqui, esse ambiente aqui que vocês estão vendo, era um ambiente que a minha filha ficava a maior parte do tempo. Eu tinha uma cadeirinha, que é uma cadeirinha hoje, é uma marca chamada Bumbo, onde ela ficava sentada aqui, ó, nesse espaço aqui onde vocês estão vendo. E aqui eu começava nesse fogão a preparar a comidinha dela. E aí eu pegava o legumes, deixa eu pegar aqui para vocês. Eu pegava a banana aqui, ó, e eu falava para ela, olha, eu vou fazer banana, isso daqui é a banana para você. E descascava, na frente dela eu amassava, e ela vendo, curiosa, e eu dava outra banana para ela segurar na mão, e aí ela ia mexendo, apertando, e eu fazia isso com vários alimentos, com legumes, com folhas, até mesmo com a carne. Tem uns vídeos lá, que eu fui no mercado e ela passando assim a mão no peixe, falando, olha o peixe, isso daqui é o peixe. E eu fui ensinando de uma maneira lúdica, de uma maneira fácil dela entender, observando ela, instigando a curiosidade dela, a vontade dela. Eu fui ensinando ela a comer os alimentos. E depois de um tempo eu comecei a ajudar várias mães nos grupos de mães, sabe quando a gente é mãe, a gente entra em vários grupos no Facebook, né? Vários grupos de mãe, no WhatsApp, e eu comecei a ver várias dúvidas de mãe. E aí eu comecei a compartilhar todos os meus conhecimentos, tudo que eu estava aplicando com a Laís, eu comecei a ajudar várias mães. Por quê? Porque a alimentação da criança, a gente acha às vezes que a gente colocando a comidinha lá no prato, tudo da forma que tem que ser, a gente acha que já vai ensinar a criança a comer e já vai ser o suficiente para aceitar essa criança comer esses alimentos. Então você acha que é assim, mas na verdade vai muito além disso, né? Não é simplesmente você colocar a comidinha lá e só por isso a criança vai aceitar comer. Tem muito mais coisas que envolve por detrás, igual o contato da criança com você, o alimento, o ambiente que ela tá, você sentar na mesa
refeições com seu bebê, você tá conversando com ele, conversar muito com ele. Eu tava fazendo a comidinha e eu chegava pra ela e falava bem assim: Lala, hoje eu vou fazer arroz e feijão. Esse daqui, ó, é o feijão, mamãe deixou de molho. O que é de molho, Lala? De molho é deixar na água um tempinho para não te dar dor na barriguinha. E aí eu falo, agora a mamãe vai colocar aqui na panela de pressão para fazer o feijãozinho. Agora eu vou estar fazendo o arroz, eu vou estar lavando o arroz. E aí eu ia conversando com ela. Ela regalava o olho desse tamanho e ficava ali prestando atenção. Então, quando a gente vai ensinar a criança a comer, tem vários fatores que interferem para que ela aceite ou para que ela não aceite este alimento. Então a gente precisa juntar tudo isso, e isso, gente, não é nada complicado, é muito mais fácil do que você imagina. E você vai ali ensinando, envolvendo o seu bebê, e é uma coisa muito gostosa. Então tem ferramentas, tem formas de você apresentar o alimento, tem formas de você preparar esse alimento, tem formas de você deixar a textura do alimento, tem um jeito certo de fazer, tem variedades que tem que ser apresentado, e a forma da combinação dessas variedades que também vai fazer a diferença. O seu comportamento com essa criança, o comportamento da família, tudo isso vai estabelecer se o seu bebê vai ter boa aceitação alimentar, vai aceitar esses alimentos e aprender a comer de tudo depois dessa introdução alimentar ou não. Então, é uma junção de fatores. E pensando nessas mães todas que vinham conversar comigo e vinham passando as suas dúvidas e eu dividindo com elas ali junto, porque eu também estava passando pela introdução alimentar, mesmo sendo nutri, formada em nutrição, com todos os conhecimentos e experiência que eu tenho, quando a gente se coloca no papel, quando a gente é mãe, a gente também sente essa insegurança que você aí também está sentindo, as dúvidas que você aí também está tendo agora nesse momento. E às vezes tem muitas mães que começam a introdução alimentar, fica meio perdida, que muita gente começa a falar muita coisa, e aí ela fica, meu Deus, começa a fazer errado, fala, agora será que não dá para eu consertar? E eu digo que dá. Dá para você consertar. Quanto antes você corrigir o que está falhando ali para ensinar seu bebê a comer, melhor. Você tem condições sim de ajudar. E aí, pensando nisso, a minha filha passou por toda a introdução alimentar. Ela tem 3 anos, vai fazer 4 anos agora em agosto. E ela é um exemplo de menina. Ela come de tudo, ela senta na mesa, né? Que mãe não quer sentar na mesa, ou se não ir viajar, ou se não dar uma saidinha. E aí fala, o que eu vou fazer para essa criança comer? Ai, meu Deus, aquela preocupação, será que ela vai aceitar, será que não? Que mãe não quer sentar? Ai, o almoço está servido. Senta, põe a comidinha, a criança senta ali, come o que tem no prato. Que mãe não quer ir viajar e não ter a preocupação de falar, meu Deus, meu filho vai ficar dias sem comer, o que eu vou dar para ele comer? Eu não quero dar porcaria para ele comer, o que eu faço para ele comer? E você vai viajar, chega lá no self-service ou num pratinho que tem uma saladinha, um arroz, um feijão, uma carninha, os legumes, que ele vai comer? Que mãe não quer ir dar uma saidinha, né? Resolver algumas coisas em algum lugar, ou se não ir passear em algum lugar, colocar uma lancheira saudável, várias frutinhas ali, e ele precisa almoçar no self-service, porque lá tem legumes, tem salada, e ele vai se servir super bem, você já vai estar ali resolvido. Sentou ali, não vai precisar ficar brigando. Sentou para comer, é a hora da janta, todo mundo comendo junto, sem estresse, sem ter dor de cabeça. Que mãe não quer? Eu tenho certeza que você quer isso para o seu bebê, porque eu acredito que você já deve ter ouvido falar de alguma criança que não come direito, ou melhor, você talvez deva conhecer algum adulto que não come quase nada, que fala, eu não gosto de salada, eu não gosto de legumes. E às vezes essa mesma pessoa fala, eu tenho isso de doença, eu tenho aquilo, tenho pressão alta, tenho... Que mãe? Fora o infantil.
Quantas mães não me procuram porque a criança está obesa, porque a criança está com problema de diabetes já logo ali, mal nasceu, infantil, crianças pequenininhas. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de uma criança que está com obesidade, uma criança que está com pressão alta, ou de um adulto que não come nada, que aceita tudo e está passando por alguma dificuldade. Eu tenho certeza disso. Então, pensando nisso, eu fui lá e criei um método baseado em tudo passo a passo que eu fiz com minha filha, de tudo que eu criei para ter ela hoje comendo de tudo, para ajudar você, para poder você também conquistar uma criança que se alimenta bem, que come de tudo, assim como eu tenho aqui em casa. E aí, pensando nisso, eu elaborei um e-book que é um guia, que é um passo a passo, o Guia Nutri Bebê. O Guia Nutri Bebê, você vai aprender lá no comecinho o que é introdução alimentar. Você vai estar aprendendo para que serve a introdução alimentar, quais são os alimentos que a criança não pode comer antes de 1 ano, quais são os alimentos que ela pode comer, o tempo de ofertar para essa criança, os horários que ela vai estar comendo, os métodos, qual que é o melhor método, que método eu apliquei que deu super certo e como que eu apliquei esse método aqui. Você vai estar aprendendo lá todas as conquistas, todos os detalhes que eu utilizei e conquistei com a minha filha. Eu vou dividir, eu divido lá para você no meu método, lá no meu e-book, no meu guia. Você vai estar aprendendo lá como preparar cada alimento do grupo alimentar. Você vai estar aprendendo lá como fazer as comidinhas, como fazer o arroz, como fazer o feijão, como fazer as carnes e todos os tipos de carne, como preparar as frutinhas, como preparar os legumes. Você vai estar aprendendo como fazer. E mais, para mamães às vezes que tem que trabalhar fora, para mamães que não tem quase tempo, eu vou estar explicando o que eu fazia para minha filha, como congelar esses alimentos, cada cardápio montadinho com tudo que a criança precisa para 15 dias ou mais. Como você congelar isso, levar para uma viagem, levar para um lugar que você vá e para que a criança não precise, né, ter que comer alguma coisa do lugar, porque até 1 aninho é importante sim a criança comer aquilo que a gente está fazendo. Então, tudo isso você vai estar aprendendo lá no e-book. E mais, as mamães vêm perguntar para mim, tem aquelas dúvidas, o que eu vou dar? Como que eu vou montar o cardápio semanal, o cardápio diário do almoço, do jantar? O que eu dou no café da manhã, o que eu dou de lanche? Tudo isso eu já deixei preparado lá para você no e-book. Você não vai precisar se preocupar com nada de como montar o cardápio, do que dá durante o dia, os intervalos, quais são os intervalos, o que eu vou estar oferecendo para quem toma a fórmula, quais são os horários para a fórmula. Tudo isso eu vou estar oferecendo lá, explicando para você. Você vai estar aprendendo lá no e-book. Aqui é para as mães que querem que seu filho coma de tudo, coma saudável. E ainda tem garantia. Você vai estar comprando lá o seu e-book, você vai olhar tudo isso que eu estou falando aqui para você. E se você achar que não serve para você, você tem 7 dias de garantia e pode estar pedindo para a plataforma o seu dinheiro de volta, sem ficar tendo que se explicar, sem precisar ficar falando do porquê. Não, é simplesmente chegar lá e falar, olha, não deu certo para mim, não se aplica a mim, não quero, não gostei, e você já vai ter o seu dinheiro de volta. Você tem 7 dias de garantia. Então, mamãe, eu tô esperando você lá para transformar a alimentação do seu filho através do Guia Nutri Bebê, que vai te acompanhar até 2 aninhos do seu bebê. Ele de 6 meses a 2 anos está tudo lá, bem explicadinho de como você deve oferecer alimentação e de como você deve fazer passo a passo. Tô te esperando lá na nossa comunidade, onde eu ajudo vocês também e tiro todas as dúvidas.
que você tem na hora que você começar a aplicar o seu guia. Um grande beijo e espero vocês lá nessa jornada linda que é nutrir e ensinar o nosso bebê a comer. Um beijo!